Então, sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass do Portal 7 do 7, onde a gente vai trabalhar o portal para o reconhecimento, onde cada uma de nós aqui vem hoje sentindo esse chamado para ser reconhecida, ser valorizada, ser vista, né? Ser olhada aí pelo próximo de acordo com o seu próprio valor, certo? Então, eu vou compartilhar aqui, fiz uma apresentaçãozinha aqui para gente, só de roteiro, não que vá ser seguido tudo super à risca aqui, mas fui desenhando aqui para nós essa aulinha, para que a gente possa expandir. Então, gratidão a cada uma que sentiu o chamado para estar aqui, para seguir se desenvolvendo, para seguir evoluindo para servir e servindo para evoluir, que é a nossa grande missão. Acho que todo mundo que está aqui hoje já me conhece, mas se alguém que assistir depois aqui ainda não me conhece, eu sou a Marcela Racan, sou psicóloga, sou mestre pela FCM da Unicamp, especialista na área da saúde, fundadora do ecossistema Mulher Medicina, e há mais de 20 anos já vivo essa prática clínica, né, para promover saúde mental e bem-estar para todos que aqui chegam, tá? Nesse ecossistema a gente integra ciência e espiritualidade para ir além, para expandir, para viver aí o nosso propósito de alma aqui na Terra e sendo valorizada e reconhecida por isso, né? E foi justamente por conta da fala de algumas mulheres, né? Algumas pessoas que chegaram até mim nos últimos tempos. Eu senti de estar abrindo uma enquete ali no Instagram e aquilo me tocou profundamente. Aquela enquete, assim, mexeu muito comigo, a hora que eu fui ver nos resultados, do quanto a maioria das pessoas não tem nem alguém sequer que pergunte no final do dia como você tá, como foi seu dia, né? Você tá feliz? E o quanto a gente vive essa solidão no meio da multidão, né? Uma solidão existencial, essa falta de ser olhado, de ser visto. E esse portal 7 do 7, né? Ele é um portal que trabalha justamente essa consciência, tá? A consciência do número 7, que é o conhecimento interior. Então, o 7 na numerologia, ele é um número extremamente espiritual, aonde a gente é convidada a olhar para dentro, a se voltar para si, a parar um pouquinho e olhar. Qual é a sabedoria de você ser quem você é? O que você vem para estar fazendo pelo todo? O que de seu, só seu tem nessa vida? Então é o momento de recolher, né? Se a gente fica no 7, a gente fica muito isolado até. Então é uma consciência que assim é para a gente atravessar esse portal de uma maneira muito especial, para não estagnar nele e vivendo assim só pra gente também. Então é achar esse equilíbrio, né? Desse 7 como um número iniciático. Então, se a gente for ver, são 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, 7 chakras, 7 linhas de Umbanda. Então, o 7 ele é um número iniciático. É onde a gente cumpre uma jornada. Então, eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui hoje, vocês já estão no momento, ó, estamos em 7 aqui agora, olha que coincidência, né? Cada uma de vocês que está aqui agora já alcançou um estágio iniciático, já está dando frutos, e esses frutos eles precisam ser entregues para o mundo. E vocês precisam, merecem
ser valorizadas por esses frutos. Esse fruto que vocês já dão, eles precisam ser reconhecidos. Faz sentido? Então, é esse momento contemplativo, viver essa contemplação do sete, de uma subida bem feita, tá? E aí eu trouxe até aqui para vocês, né? Quando eu falo que são vocês que me inspiram, não é brincadeira, assim, com tudo que vocês vão falando, eu deixo meus caderninhos, post-its, vou deixando aqui tudo anotadinho, né? Tudo, porque assim, são frases que me inspiram a ajudar mais, né? São frases que me tocam e eu falo assim, cara, como eu posso ajudar mais pessoas? Porque alguns trazem, ecoam a voz do inconsciente coletivo. Então, essa frase, quando eu anotei aqui no meio de algum atendimento, chega no final do dia e ninguém pergunta, né? E essa pessoa em especial, ela falava assim: cara, trabalho o dia inteiro, faço tudo para todo mundo, tem que tomar decisões disso, decisões daquilo, e leva, e traz, e faz, nananã. Chega no final do dia, eu tô exausta, tô cansada, e ninguém me pergunta nem se eu tô feliz. Isso é uma dor, assim, né? De, assim, uma solidão existencial mesmo. E aí é isso que a gente precisa olhar, porque esse reconhecimento, muitas vezes, falta a nós mesmos nos reconhecermos. Que é esse o convite do sete, nesse sentido de olhar para dentro. Então, eu me reconheço em mim. Eu me reconheço. Eu me vejo. Porque tantas vezes a gente está tão voltada para fora, está tão voltada para o outro, que a gente se esquece de nós. Que a gente se esquece de se olhar e falar, tá? Você precisa de um abraço quentinho, você precisa de um toque carinhoso, você precisa de um copo d'água, de um pouco de descanso. Ou simplesmente parar para reconhecer o seu valor, para reconhecer quem você é. Então, antes, né, da gente olhar para fora, antes da gente questionar o outro, por que que o outro não me reconhece? Primeiro a gente precisa parar e olhar o quanto você está perguntando se você está feliz nessa situação que você está vivendo, nessa realidade em que você está inserida. O quanto você é feliz aí, aonde você está. Porque você, mais do que ninguém, precisa se reconhecer. E aí eu trago para a gente poder refletir um pouquinho. Por que que você não é reconhecida? Quando acontece esse não reconhecimento? Então, a falta de reconhecimento, número um, pelo outro, né? Não por nós mesmas, mas pelo outro, é porque a gente não dá nem espaço para o outro perceber que ele precisa da gente. Nós carregamos tanta essa ânsia, né? Tanto essa ânsia de ajudar, de servir, de fazer, de acontecer,
que o outro não dá nem tempo dele perceber que ele precisa de ajuda. E se o outro não percebe que ele precisa de ajuda, ele não vai dar valor naquilo que a gente faz por ele. É muito diferente. Quando a gente precisa de ajuda e é ajudado, o valor que a gente dá naquela ajuda. De quando o outro tá ali 100% disponível, a gente nem percebe que precisa de alguma coisa, e o outro tá ali. E a gente não dá valor. Sabe aquela história que dizem, ah, a gente não dá valor na saúde até ficar doente? E é a coisa mais essencial da nossa vida, ser saudável. Então, se a gente pudesse valorizar a nossa saúde, reconhecer a nossa saúde quando a gente está saudável, sem precisar perder a saúde para isso. Ou, ah, só dá valor no fulano depois que perde, só deu valor no fulano depois que perdeu. Por quê? Porque o outro estava ali, disponível, à disposição. Agora experimenta, não tá? Tá? Então, muito dessa falta de reconhecimento, ela vem de eu colocar o outro antes de mim. Quando a gente esquece de um princípio básico que existe em luz, que é a integridade, o princípio da integridade. O que que é o princípio da integridade, gente? O princípio da integridade é quando a gente entende que o nosso maior compromisso nessa vida é com a gente mesma, é com nós mesmas. Nosso maior compromisso nessa vida é com a gente mesma. E aí, quando eu estou íntegra, eu estou inteira, eu vou poder ter clareza e discernimento se eu quero ajudar uma pessoa ou não, se eu quero ajudar outra pessoa ou não, se eu quero dizer sim nesse momento ou se eu quero dizer não, tendo a plena clareza e convicção daquilo que verdadeiramente quer para a vida. E outra, quando a gente faz sem que o outro tenha pedido, a gente está alimentando a vítima que habita no outro, sabiam disso? Olha que sério isso. Quando eu me coloco como a salvadora, eu estou olhando para o outro como vítima. Ou seja, como ele sendo um ser incapaz de agir e pedir ajuda por ele. Então eu preciso estar ali fazendo, 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 fazendo pelo outro. Porque, ai, coitado, ai, que lerdo, ai, que burro, ai, que isso. Então é uma atitude de arrogância nossa. É engraçado, né? Como você fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão pequenininha, porque eu não sou reconhecida, mas você tá ali, fazendo, 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 fazendo pelo outro. Então, é um paradoxo isso. Mas se a gente sai de campo
Porque a gente está se valorizando mais. No fundo, a gente também está valorizando mais o outro, para que o outro seja mais capaz, para que o outro seja mais forte. E aí existe então uma troca justa, onde eu valorizo você dentro daquilo que você tem. Eu valorizo você dentro de quem você é. Eu reconheço você. Eu vejo você. E assim eu também sou vista. Tá fazendo sentido, gente? Maravilha. Então, nosso nossa bondade muitas vezes, né? A gente precisa olhar para ela com esse lugar. Será que eu não estou sendo arrogante? O que que eu posso mudar aqui? Então, eu vou ser mais humilde, eu vou dar conta de mim. E dentro dos recursos que eu já aprendi, dentro de tudo aquilo que eu sei, eu vou ver até onde eu posso ajudar o próximo. Quando ele me pedir ajuda. E assim a gente vai vencendo, a gente vai trabalhando a síndrome da salvadora. Que é essa síndrome da salvadora que a gente tem, cada uma de nós aqui, me incluo nessa, inclusive, né? Esse medo de falhar, esse medo de não cumprir o nosso propósito, de não cumprir direito a nossa missão aqui na Terra. Então a gente entra nesse mood fazedora, resolvedora, mas a gente acaba perdendo o sentido de tudo isso. A gente acaba se perdendo no sentido. Qual o sentido de eu estar agindo assim? Qual o sentido de eu estar indo ajudar o outro? Será que o outro realmente precisa? Eu nunca esqueço de um videozinho que para mim eu devia ter salvado esse Reels. Talvez eu deva ter em algum lugar arquivado ele. Talvez você já tenha visto, Ju, principalmente você por conta da Vete, porque é um Reels de ursos polares. Aonde a mamãe ursa polar, ela tá lá em cima da geleira e o filhotinho, ele vai subindo e ele escorrega. E a mamãe fica aqui andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o filhotinho vai, sobe, sobe, escorrega. E ele vai, sobe, sobe, escorrega. E ela tá ali, tipo assim, ó. Imagino, né? A gente ali querendo descer e catar o filhote, salvar o filhote, ela tá ali, tipo assim, meu, confio, você precisa aprender a se salvar. Você precisa se salvar. Eu vou estar aqui, eu vou te mostrar o caminho. Eu já cheguei até aqui, eu preciso te dar força para você também poder caçar, para você também poder fugir dos predadores. Se eu te pegar no colo, bebê, você vai virar comida de outro rapidinho. Então desenvolva a sua força. Esse videozinho, assim, eu nunca esqueci dele por conta dessa postura da mãe ursa. Né? Então a gente tem esse lugar de muitas vezes querer ir ali, ai, pegar o outro porque tá lerdo demais, pegar o outro porque tá isso. Ele não vai reconhecer, não vai. Agora, se a gente tá ali dando o apoio a hora que ele precisa, ele não tava num precipício, ele tava tentando escalar ali a geleira. Não era fatal, mas ele precisava, era angustiante ver a cena. E quantas vezes a gente não passa por isso, né? Só que se daí a gente pega, vai e faz, quando que o outro vai reconhecer? Não vai. Então, colocar-se no seu lugar, reconhecer a sua verdade e começar a olhar para o outro, a reconhecer o outro, isso é uma atitude de humildade. Essa é uma atitude espiritual nobre para a gente trabalhar nesse portal. O outro também precisa ser reconhecido enquanto alguém capaz, enquanto alguém que pode.
enquanto alguém que tem condições, certo? Deixa eu só pedir para alguém trazer meu carregador que eu deixei ele para lá. Peraí. Porque vai acabar a bateria aqui, senão aí nós estamos lascados. É. Obrigada. Então, minha gente, é assim que a gente vai começando a trabalhar esse reconhecimento. O outro também é um ser espiritual em evolução, que eu posso olhar, que eu posso ver, que eu posso respeitar as dificuldades dele e acreditar na centelha divina que habita dentro dele, onde ele é capaz de se transformar, de se transmutar, de se desenvolver. Então eu passo a ter um olhar mais empático com o outro. Outro dia eu estava trabalhando isso exatamente com uma cliente minha também de consultório, aonde ela vinha, né, com essa queixa de dificuldade de relacionamentos, de dificuldade de se relacionar. E como ela fazia para desenvolver isso, para trabalhar essa conexão com o outro? E eu falei para ela, eu falei assim, olhando, é uma coisa tão simples. Mas quando a gente olha para o outro e a gente simplesmente olha, no olhar a gente conecta, no olhar a gente vê o outro, e no olhar a gente é visto pelo outro. No mais sincero, eu vejo você. E quando a gente é visto, é nessa hora que a gente está no momento presente, é nessa hora que a gente está no aqui e agora, que a gente passa a existir. Então, para ser reconhecida, experimenta cada vez mais reconhecer o outro. É muito rico isso. Faz toda a diferença. Então, além de reconhecer o outro, a gente vai trabalhar aqui como ser reconhecida. Então, antes de reconhecer, ou seja, conhecer novamente, né? A gente precisa se conhecer. Então, o primeiro passo para a gente ser reconhecida é o autoconhecimento. Hoje fiz essa atividade. Maravilha, Carol. Feliz por isso. Então, antes da gente buscar o reconhecimento, reconhecer, a gente precisa se conhecer. E aí eu deixo uma pergunta, e quem tiver com caderno aí, quiser já anotar essa reflexão, quem é você quando você não está sendo útil para ninguém? Mal, o reconhecimento do outro deve ser verbalizado ou só sentido? Se a verbalização vier de coração, pode e deve fazer, tá? Se ela for verdadeira, pode e deve fazer. Enquanto você for sentindo, né? Enquanto você estiver simplesmente sentindo, só sinta, que já vale muito. Então, assim, a sua intenção, o seu olhar para o outro de ser visto, já existe essa conexão, já faz acontecer esse reconhecimento, tá? Então, se você sente, e nessa conexão, olho com olho, então eu vejo você, eu reconheço você. Quando você vive essa conexão pelo olhar e você sente, você pode inclusive verbalizar mentalmente é ótimo, né? Mas assim, decretar mentalmente essa frase, eu vejo você, que Deus abençoe você, que é a energia que você vai estar passando com o olhar já faz acontecer esse reconhecimento.
E é um olhar que você pode dar, inclusive, para si, porque muitas vezes a gente não se olha no espelho. Então, quando a gente começa a falar desse conhecer, que vem antes do reconhecer, certo? A gente pode fazer com a gente mesmo. Então, quantas vezes se olha no espelho só para ver se a sobrancelha está no lugar, se o cabelo está em ordem, mas não se olha nos olhos e não se diz bom dia? Muitas que eu sei. Agora, ir lá, parar, se olhar, se conectar consigo mesma, viver essa reconexão para se autoconhecer. Então, responde aí essa primeira pergunta: quem é você quando você não está sendo útil para ninguém? Quando você está só existindo? Quais são os tesouros que você já descobriu na vida? Que aí vão estar suas medicinas. Aí vai estar aquilo que você tem para entregar para o mundo. E que você sabe, quando alguém vier te pedir ajuda, que você tem este valor para entregar. Mas quando o outro pedir ajuda, você vai parar de dar pérolas aos porcos. Vai parar com a síndrome da Madre Teresa, da Salvadora, que tá ali entregando, entregando, entregando e o outro não vai dar valor. Que é essa história de dar pérolas aos porcos. Eu entrego conhecimento de ouro para quem não vai dar valor nenhum para isso. Então, quando eu sei que eu tenho pérolas, eu não vou entregar assim, de qualquer jeito para qualquer um que não vai saber valorizar. Tá fazendo sentido, gente? Ah, maravilha. Respondi, Flávia? Hum, maravilha. Boa, boa, Carol. Então, minha gente, esse é o primeiro ponto aí, né, do reconhecimento. Então, eu conheço quem eu sou por simplesmente existir, conheço os tesouros que eu tenho, que eu já redescobri na minha, que eu já descobri na minha vida. Quais são as minhas pérolas, né? Porque as pérolas elas não vêm do nada. As pérolas elas são ali do atrito, dos embates que a gente já passou na vida. É dali que vem as nossas maiores lições. E isso tem valor, são os nossos tesouros. E vocês precisam aprender a valorizar isso para poder entregar para o outro que está precisando disso. Então, se hoje eu posso estar aqui dando essa aula para vocês neste dia de portal, é porque eu já encontrei os meus tesouros em relação a isso. Até essa camada, porque a espiral evolutiva ela é infinita, né? A hora que a gente alcança um ponto, a gente estava conversando isso hoje na mentoria avançada, né, Kel? O quanto a gente chega num ponto, a gente quer mais. A gente quer ir além. Aí você olha e você fala assim: Meu Deus, nunca tá bom o suficiente. Não, não é que nunca tá bom o suficiente, é porque a gente quer sempre mais. Porque a gente quer fazer valer essa vinda aqui à Terra. Mas não quer dizer que porque você ainda está em evolução, você ainda tem o que aprender, que você já não encontrou tesouros que tenham valor suficiente para matar a fome de alguém, para ajudar alguém, certo? Então, quando a gente conhece quais são os nossos tesouros e a gente conhece qual é a nossa verdade, começa a chegar a hora da gente se posicionar no mundo de acordo com isso. Então, eu sei quem eu sou.
Logo, eu sei o que eu quero para mim ou não. E aqui entra um ponto extremamente importante, que é o perigo da indecisão. Nesse momento, gente, que aqui é onde mais precisa ser fortalecido em autoconhecimento, em resiliência, né? Toda essa integridade, que é quando eu não me decido, quando eu estou indecisa, quando eu fico na dúvida, "Ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que é isso? Será que não?" O que é importante vocês saberem? A sombra não respeita o livre-arbítrio. Então, todas as vezes que você não se posiciona, você está dando a chance da sombra agir em cima de você, porque a sombra não tem ética. Ao passo que toda a espiritualidade de luz, todo ser de luz, ele respeita o livre-arbítrio. Então, ele espera você pedir ajuda, ele espera o seu posicionamento, ele espera que você haja, para daí ele poder agir e te ajudar. Então, se você decide ocupar o seu espaço, você precisa estar decidida a isso e sem pedir licença. É decidir ocupar. Eu sou quem eu sou. Qual é essa força do eu sou? É a força de Deus agindo em nós. Então, quando eu conheço quem eu sou, eu preciso agir de acordo com quem eu sou. Porque não tem o meio termo. É a retidão em luz. Não tem o mais ou menos. Não. Eu preciso agir. E entender que se eu sou luz, eu não preciso ficar escondida dentro do armário. Eu não preciso ficar escondida nos bastidores. Eu vim para iluminar. Se eu sou luz, eu vim para iluminar. Faz sentido, gente? Então eu começo a falar aquilo que eu penso. Eu começo a falar qual é a minha verdade. Não dá para ser, mas tudo bem. E aqui entra muito a história da ética. O que eu acredito é isso. Essa é a minha verdade. Eu conheço quais são as minhas verdades. Eu conheço quais são os meus valores. Então é assim que eu vou me apresentar diante do mundo. Porque é um compromisso ético. Se esse é meu tesouro, se eu já entendi isso, se eu já descobri isso, eu preciso entregar isso para o mundo. Eu preciso agir assim. Não tem sentido agir de maneira diferente. E aí a gente entra nesse terceiro estágio, que é o transbordar, que é quando você conhece quem você manifesta a sua verdade, aí você, sendo luz, você passa a iluminar naturalmente. E aí, quando você está iluminando, as pessoas vão chegar até você pedindo ajuda. É nessa hora que a pessoa vai começar a vir te pedir ajuda. Porque quando você tá apagadinha, querendo ali ajudar o outro, ajudar o próximo, mas sem antes se conhecer, sem antes se posicionar, você tá agindo com a luz apagada. Você tá agindo como uma lanterninha, ao passo que você nasceu para ser sol. Você nasceu para ser fonte de luz. Então, quando você se conhece, você assume quem você é, você começa a se posicionar no mundo como luz. Quem deseja tomar sol vai vir perto de você. Vão ter aqueles que vão se incomodar com essa luz. Vão ter aqueles que vão se incomodar com essa luz. Muito. E aí vão querer pôr óculos escuros, vão querer pôr tapa-olho, vão querer se fechar dentro de casa, não vão querer nem chegar perto de você, vão criticar que você está queimando demais, mas você só vai estar tendo luz.
Você vai poder iluminar aqueles que estão prontos para serem iluminados, você vai poder aquecer aqueles que estão prontos para serem aquecidos, e eles vão naturalmente se aproximar de você, como a gente que gosta da luz faz no dia de sol, né? Movidas à energia solar, né? Quem mais? Então, quando a gente é movida a um dia de sol, eu, por exemplo, fico aqui. Esses dias mais de chuva, meu Deus do céu, uma tristeza. Bate um solzinho, eu sou a primeira a estar lá na praia, por mais frio que esteja, porque eu busco a luz, eu busco o sol, isso me recarrega. E assim a gente vai sendo pequenos sóis aqui na Terra. E aí, quem se aproximar de você e puder se aquecer da sua luz, esses sim vão te reconhecer. Esses sim vão reconhecer. Meu Deus, que delícia! Um dia de sol depois de tanto tempo chuvoso, de tanto tempo na escuridão, de tanto tempo cinza. Como é bom eu poder viver essa luz. E aí o reconhecimento vem com naturalidade, o desejo das pessoas estarem perto de você vem com naturalidade, porque você está brilhando, enfim. Muito claro? Obrigada, Ju. Então agora a gente entra aqui na parte da nossa meditação de portal. Ficou alguma dúvida até aqui, gente, antes da gente entrar na meditação? Como é que vocês estão? Algo a declarar? De boas? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só interromper a conexão para ver se vocês escreveram alguma coisa. Não. Uhum. Beleza. Então, bora lá. Vou convidar vocês, quem tá com cacau, pode pegar o cacau. Quem tá com chazinho, pode pegar um chazinho. Quem quiser pegar uma água, pegue uma água. E vamos fechando aí os olhos, trazendo a medicina para junto do corpo. Fechando os olhos, alinhando, sentindo como se um fiozinho puxasse o cóccix para a terra e outra cabeça lá para o alto. Inspirando fundo, soltando, agradecendo cada uma por estarmos aqui reunidas neste dia 7/7, para trabalharmos essa consciência espiritual de sermos quem somos. Eu peço que visualizem um raio de luz dourado vindo do mais alto sol central, percorrendo cada um dos seus corpos, te harmonizando e equilibrando. A sua verdade, te conectando à sua essência, à sua centelha divina.
Eu te convido agora, nesse instante, aí trazendo a sua medicina para junto do corpo, fortalecendo essa conexão consigo mesma, para que você possa reconhecer quem você é. Olhe para si, reconheça quem você é. Procure respondendo essa pergunta. Quem você é? Quando você achar que você tem a resposta já, questione-se novamente. Quem você é? Quando novamente você achar que você tem a resposta, questione-se novamente. Quem você é? Então, nesse instante, você traz a sua resposta ancorada, apoiada na força do eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o amor. Eu sou luz. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta que nada e nem ninguém poderá fechar. Então, vai trazendo as suas afirmações, a sua verdade. Hum. E à medida que você vai afirmando na força desse eu sou quem eu sou, você vai vendo que essa luz dourada que vem do alto agora também vibra de você. E você vai se tornando esse grande sol que vai vibrando, que vai brilhando nessa força do eu sou.
E à medida que você vai falando, você vai se fortalecendo nesta luz, iluminando tudo ao seu redor. Então, no princípio da opulência divina, você sendo quem você é, você observa que naturalmente você começa a magnetizar, a atrair para o seu campo aqueles que poderão se beneficiar da sua luz, do seu amor, de quem você é, e te reconhecerão por isso, te valorizarão por isso e pagarão o preço justo pelos tesouros que você tem para entregar aqui na Terra. Então, devagar, ao seu tempo, sentindo aí toda essa frequência, que te fortalece para esse reconhecimento tão desejado, tão merecido. Começa por você. E nessa potência você vai voltando para aqui e agora, trazendo a consciência de volta para o seu corpo. Vai mexendo devagar os dedos dos pés e das mãos. E vai piscando até abrir os olhos. Todas bem? Obrigada, Ju, por responder por todas aqui. Maravilhosas. Desejo que estejam todas bem. Hum, vamos voltando. Aê, boa, Alice. Obrigada. Muito bom. Gratidão, gratidão, gratidão a cada uma que está aqui, que se entregou a estar junto hoje nesse portal, elevando a frequência, expandindo a consciência. Sempre uma honra poder transbordar aqui com vocês. Alguém tem alguma dúvida, algo a declarar aqui? Tranquilas?
Muito bom, então vamos que vamos. Tá bom? Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Até breve, com mais algumas novidades aqui pra gente, atendendo aí as necessidades de vocês nos últimos feedbacks. Tá joia? Beijo grande, bom restinho de portal para todas. Durmam bem, brilhando, brilhando, brilhando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.